Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa última gravação do 8º dia de introdução ao Novo Testamento 1. Então, estamos aqui falando sobre o Evangelho de Marcos. Irmãos, essa situação da discussão de Paulo e de Barnabé é muito interessante, por causa de João Marcos. Mas o fato de Paulo, no final da sua vida, considerar Marcos e falar, traga-me ele porque ele é útil, é mais ensinável ainda. Tá bom? Os debates sobre isso a gente deixa para outra hora, porque senão a gente não vai concluir o Evangelho de Marcos. Vamos lá. Continuando aqui, então. João Marcos, o evangelista. Pode ler para nós, pode ler, Fabiano, por gentileza. Muito bem. João Marcos, o evangelista, encontra-se reconciliado anos mais tarde com Paulo, Colossenses 4:10. Reconhecido por Paulo como seu colaborador, Filipenses 23:24. Tornou-se útil ao ministério de Paulo, 2 Timóteo 4:11. Na Babilônia, alusão a Roma, encontra-se junto ao apóstolo Pedro, por intermédio de quem reúne todas as anotações, demais subsídios necessários para a elaboração do primeiro dos evangelhos, 1 Pedro 5:13. Olha que fantástico, irmãos. Então, o que eu entendo, irmãos, que Paulo fez naquele momento? Paulo dizia assim, olha, para viajar a gente precisa de pessoas que estão dispostas a sofrer. Pode ver que logo na segunda viagem missionária, Barnabé e Silas vão para a prisão, e lá na prisão, quando eles estão em Filipos, eles cantam, depois de serem surrados. Se João Marcos estivesse lá, era um chororô com louvor. Mas isso não quer dizer que João Marcos não era importante. Perceba que Paulo reconheceu a importância dele. Sabe aquela questão? Uns serão ótimos para ser um auxiliar, um pregador. Outros serão excelentes no campo, irmãos. Vem cá, pastorear uma igreja é fácil? Sejamos honestos. Você está ali tirando o carrapicho das ovelhas, ela vai lá para o meio, pega carrapicho de novo. Você tira, pega carrapato de novo. Chega uma hora que cansa isso daí. Sejamos honestos. E ser missionário é fácil? Pelo amor de Deus. São ofícios distintos. Pastor, o que é mais fácil? O mais fácil é você viver o chamado que Deus te deu. Eu acho mais fácil ser pastor. Se eu for para o campo missionário, eu vou gemer. Tá entendendo? Para alguns agora, para alguns pseudo-missionários aí, da igreja pentecostal, todo mundo vai numa igreja dali, de um bairro a outro, eu já sou missionário. Não aceito esse tipo de missionário. Eles não têm uma maturidade do que se trata ser missionário. A gente, com amor, Júnior, com amor, nós vamos dizer assim, deixamos. Mas eles são, na realidade, acabam sendo evangelistas, pregadores, itinerantes. Mas não vamos entrar nesse campo, até porque eu concordo com você. O missionário é diferente. Na aula de missões a gente vai estar estudando isso, né? Mas, vamos lá. O missionário, quando ele vai fazer o trabalho pastoral, ele geme. Chega uma hora que ele fala, não aguento mais. Tem que pregar de novo com a mesma turma. Uma mensagem diferente. Não é mensagem de salvação. O missionário é bom para ganhar a alma, para batizar e para deixar para um pastor cuidar. Pode ver. É cada um dentro da sua área, né, irmãos? Tá bom? Então, João Marcos foi depois prestigiado por Paulo e Paulo valorizou ele. Mostrou a importância dele. Pedro continuou. Aí eu entendo que é aí onde Paulo se tornava ensinável. Porque tinha Barnabé que falava, Paulo, ele é homem de Deus. E tinha o Pedro que falava, Paulo, ele é meu discípulo. Está entendendo, irmãos? Por isso que a gente não pode nunca subestimar ninguém. Você tem que também dar um direito da dúvida para Paulo, porque Paulo ele estava aqui cheio de vontade. Bom, pensa assim, Paulo era
sangue nos olhos, com todo respeito à expressão, tá? Para matar crente, para prender crente. Aí, de repente, ele se torna um crente, está disposto a tudo. Vem um camarada que está do lado dele, que começa a patinar, ufa, Paulo devia ficar com a pau virada, entendeu? Então, a gente tem que entender um pouco o DNA de Paulo. Paulo era uma pessoa muito intensa, né? Então, é por isso que são estilos, irmãos, são estilos. Não existe estilo certo e errado, mas cada um tem que se enxergar, né, dentro do que é. Tá bom? Continuando sobre João Marcos, né? E aqui João Marcos, deixa eu ler rapidinho. João Marcos. Seria Marcos o jovem que testemunhou em Marcos 14, 51 e 52 a prisão de Jesus? Se admitirmos esta hipótese como verdadeira, Marcos seria cerca de 10 a 15 anos mais jovem que os discípulos, testemunho ocular ou conhecedor dos fatos por eles narrados. Lembra? Tem essa história nos evangelhos. Eu deduzo que sim, viu, irmãos? Que é esse jovem que viu a prisão de Jesus, tá? Eu deduzo, mas são hipóteses. Somente no Evangelho de Marcos é que encontramos a informação de que os filhos de Simão Cireneu, que foi forçado a carregar a cruz de Jesus, chamavam-se respectivamente Alexandre e Rufo. Marcos 15, 21. Isto indicaria a relação de conhecimento ou amizade entre Marcos e os filhos de Simão, reforçando a hipótese que Marcos era um jovem judeu de Jerusalém na ocasião da prisão e crucificação de Jesus. Esse Simão aqui, irmãos, Cireneu, possivelmente era um escravo. A gente não viu há pouco que também a mãe de Marcos tinha escravos? Então, é bem provável essas questões, viu? Duas hipóteses para a data da autoria do Evangelho de Marcos. Antes da morte de Pedro, apoiada por Clemente de Alexandria e Orígenes, data provável 55 a 60 depois de Cristo. Depois da morte de Pedro, apoiada por Irineu, data provável 65 a 68 depois de Cristo. Estudiosos modernos como Watt Robertson e Harnack e Ernesto Ani datam este evangelho entre os 50 a 55 depois de Cristo. Partindo do pressuposto que foi do ano 50 até a data do ano 70, pegando a menor data e a maior, e ainda assim, Marcos possivelmente foi escrito depois de Tessalonicenses, que se estiver correto, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses foi 47 a.C. São hipóteses, irmãos, a gente não sabe dizer exatamente, tá bom? Local e destinatário. Provavelmente a Roma, mais aceito entre todos os estudiosos, embora sem consenso. Destinatários. Cristãos em Roma, gentios na maioria. Evidências textuais. A ausência de uma genealogia, gentios não se ligavam em genealogias. A missão messiânica de Jesus não é enfatizada, gentios não conheciam o conceito de Messias. Não há referências à lei mosaica, gentios não conhecem a lei mosaica. Os costumes judaicos são explicados, ou seja, eles explicam os costumes judaicos. Isso é interessante, né? O uso de várias palavras em latim, candeia, executor, tributo, pretório, centurião, dando essa ideia de que os destinatários eram romanos. Tradução das palavras aramaicas, Boanerges, Talita Cumi, Efatá, Gólgota. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Agora tem um fato mais interessante sobre tudo. Os romanos, eles eram grandes executores, estrategistas, mas eles eram, sobretudo, eles tinham uma atuação. Eles eram muito práticos. Irmãos, o Evangelho de Marcos é muito prático. Jesus já vem, realiza a cura e tal. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você lê rápido. É uma síntese. É uma boa perspectiva romana. Os romanos, eles eram pragmáticos. Eles eram estudiosos, gostavam de uma teoria, mas, sobretudo, prática. Lembra, Júnior, que você disse nas aulas passadas sobre o exército romano, né? Uhum. A maneira que eles iam, a maneira que eles atuavam. Então, a gente entende, de fato, que era algo assim mesmo. Por isso que esse consenso de que o Evangelho de Marcos foi feito para os romanos tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Assim como o Evangelho de Mateus o destinatário eram os judeus, tanto de Jerusalém como do mundo, o Evangelho de Marcos, ele parece
que ele tem esse viés de ter um destinatário, ser uma carta mais voltada ao público latino, romano. É interessante. Tá bom? Tudo bem até aí? Hã? Trata Cristo como servo, né? Exatamente, trata Cristo como servo. Já Mateus trata Jesus como rei, o Messias. Sim. Já em Marcos é um servo que executa, na ideia de um soldado ou de um general, que realiza tudo. Né? Não deixa de ser um servo, mas não deixa de ser alguém que trabalha para o Pai. Né? Propósito, Clemente de Alexandria. Relato a respeito dos ouvintes... Deixa eu ver aqui, isso. Clemente de Alexandria, relato a respeito dos ouvintes de Pedro, romanos que não interromperam os apelos até convencer Marcos. Deixa eu ler de novo, desculpa. Clemente de Alexandria, 2 pontos. Relato a respeito dos ouvintes de Pedro. Romanos que não interromperam os apelos até o convencer. Marcos, para lhes deixar um registro escrito do ensino que lhes fora dado verbalmente de Pedro. Seriam palavras de Clemente de Alexandria, tá? Enéas Tonini, o propósito central de Marcos era firmar a fé dos cristãos gentios de Roma diante do início da perseguição sobre o insano, tirano e cruel Nero, imperador que vai estar ali liderando 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Então é interessante isso daqui, né? Marcos pretendia consolar os soldados da cruz, assim como Jesus sofreu por nós, também precisamos dar testemunho corajoso acerca dele, mesmo que tenhamos que pagar isto com a própria vida. Enéas Tonini. Tudo bem até aí, meus irmãos? Ok. Estilo e linguagem é o pior grego do Novo Testamento, dando uma ideia de pior, lembrando, é o mais simples, tá? Uso da conjunção kai. Kai é o mesmo que o e, tá? Não é isso, Fabiano? Kai é o e. Início de 35 a 45 versos do capítulo 1. Isso, é isso mesmo, pastor. Né? E aí ele vocábulo reduzido de apenas de 1.200 palavras, ou seja, só um segundinho, meus irmãos, por favor. Desculpem, meus irmãos, só voltando aqui. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Sabe quando uma pessoa fala muito né, também, esses cacuetes, a gente nota uma certa limitação, né? Ó, o né. Uma pessoa que domina um vocabulário, geralmente é por volta de 2.000 palavras. Geralmente. Isso não significa que a pessoa não tenha capacidade cognitiva, não tenha capacidade intelectual, não seja uma pessoa que pensa rápido, não seja uma pessoa viva, tá? Pensa assim, irmãos, um escritor, um jornalista, um grande advogado, uma pessoa que mexe com as palavras, um professor de português, o vocábulo dele é no mínimo o dobro disso. Então dá para ver que realmente Marcos ele era uma pessoa, talvez uma pessoa que tinha sim um conhecimento, mas ele não era uma pessoa como Paulo, entendeu? Paulo, por exemplo, o vocábulo é rico. Já o vocábulo de Marcos ele é bem pobre, se a gente pode dizer. Eu gostaria de chamar é o pior ou é o mais pobre, entendeu? O que falta em linguagem sobra em estilo. Aí, ó, onde entra o que eu disse
há pouco. O que falta em linguagem, isso você vê como que paradoxo, irmãos? 1.200 palavras, falta linguagem, mas sobra estilo. Deixa eu até fazer um comentário aqui sobre isso. Irmãos, tem muitas pessoas que vão ser usadas por Deus e que têm um vocabulário pobre. Dizem que Moody, ele era assim, o grande avivalista do século XIX, nos Estados Unidos. As professoras ou professores de português ficavam anotando os erros dele. E ele falava, olha, admito, eu tenho minhas dificuldades, mas quando eu prego o evangelho, é como se fosse o sol diante da manteiga ou do chocolate, todos derretem. E assim acontecia. Ele falava, eu sei que eu erro nas gramáticas, mas as vidas estão se rendendo a Cristo, começando pelos indigentes. Então, irmãos, tem vezes, tente melhorar, né, a cada dia. Spurgeon dizia para que nós pudéssemos melhorar, para que a gente usasse o nosso idioma com excelência. Mas admitamos, nem todo mundo vai ter essa fluência, mas isso não significa que a pessoa não vai ser usada por Deus. Marcos é o grande exemplo. O que falta de vocabulário sobra de estilo. Muitas vezes a gente vê um pastor que ele prega com muita unção, com muita graça, tem muitas ideias, mas falta vocabulário. Ele é limitado na gramática. Mas ele não é limitado nas ideias, na criatividade. É uma pessoa que tem ideias muitas vezes boas, mas falta repertório gramatical. É assim. Nem todo mundo nasce com o kit Paulo, tá, irmãos? Kit Moisés, né? Kit Davi, que ao mesmo tempo que usa uma espada, depois usa uma pena. Explica isso daí, pelo amor de Deus. Como pode um camarada desse, né? Saber manusear uma espada na guerra e depois uma pena com a poesia. Fala sério, irmãos. Muitos serão mais como Pedro, como João, né? Como os apóstolos, na sua grande maioria, tá bom? Então, no que falta em linguagem, sobre estilo. Inovador, foi o criador do estilo evangelho, é um testemunho cristão e não uma biografia. Olha que interessante essa frase do pastor Ené. É um testemunho, mais do que qualquer outra coisa. Ele é vibrante, narração vívida, cheia de ação e direto. Uso de eutos, imediatamente, logo. Essa palavra no grego, eutos, ou heltos, imediatamente ou logo. É que nem o pastor Johnny ou Jill fala. Leia para mim, ele fala. Como que você fala, pastor? Quando você fala agora. Agora. Não é assim? Eu acredito que você nem lembra mais. Você fala agora. É isso aí, imediatamente. De 70 parábolas, Marcos apresenta apenas 18. De 40 milagres, Marcos apresenta apenas 18 das parábolas, dos milagres, 20. 40% do conteúdo total de Marcos é dedicado aos 8 dias da vida de Jesus. Ou seja, é fantástico essa ideia dele, tá vendo? É um estilo vibrante. Teologia básica, cristologia de Marcos, servo sofredor versus o Senhor. A palavra Senhor, que poderia contrastar com a missão de servo, aparece apenas 17 vezes. Contraste com Mateus, 72 vezes. Interessante, né? Lucas, 101 vezes e João, 108 vezes. O foco aqui é mais mostrar esse servo que sofre. Tá bom? E agora aqui sim, apresentamos, né, outras biografias do nosso irmão. Pode ver que o professor Jair, olha quanta biografia boa. Ele usa aqui o versículo por versículo, que inclusive eu tenho aqui. Ele usa, agora sim, ele citou o Ernesto Tonini e outros livros. Ou seja, é bem farto essa biografia. Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário? Algum acréscimo? Não? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Glória a Deus. Se quiserem tirar alguma dúvida, fale-se agora. Ou cale-se até a próxima aula. Até a próxima aula. Ou pode mandar no WhatsApp. Ok. Então, maravilha, meus irmãos? Ok. Tudo tranquilo? Então, bom, na próxima aula nós estaremos trabalhando do Evangelho de Lucas e João e Atos. E assim encerramos. Então, terça-feira que vem,
começamos já a introdução ao Novo Testamento 2. E a prova... Então, irmãos, eu vou dar até terça-feira que vem para vocês entregarem todos os relatórios de leitura, de aula, de tudo, tá bom? Fechado? Tranquilo? Então, esse módulo, vamos ficar apenas com 9 módulos. Geralmente a gente vai para 10, mas esse módulo, olha, rendeu bastante, né? Eu acho que foi muito produtivo também, tá bom? Okay. E aí a prova vai ser, passo para vocês depois, mas então, se tudo correr bem, Deus querendo, eu espero concluir agora, nessa quinta. Então, terça-feira que vem, a gente já começa Novo Testamento 2. E aí, vocês têm até terça que vem para entregar todo o material, tá bom? Okay. Lembrando a todos que o trabalho, que se vocês quiserem fazer um trabalho extra, vão ganhar pontos extras. E como eu disse para vocês no início dessa aula, quem quiser fazer a leitura de Macabeus, também por e-book, mas desde que faça uma boa leitura, tá bom, meus irmãos? Porque eu, particularmente, eu aprendi por meio da tecnologia, algumas leituras eu estou fazendo assim, está sendo muito agradável, porque você vai ouvindo o autor, né, vai vendo a pessoa citar a leitura e você vai acompanhando, lendo junto, reforça, né, o nosso aprendizado e até a concentração, tá bom? Então, vocês podem também fazer assim a leitura de Macabeus, tá? Tá joia, meus irmãos? E tudo que vocês lerem a mais ou trabalhos extras vão ganhar pontos extras, tá bom? Okay. Joia? Okay. Então, obrigado. Obrigado, Fabiano, por estar aqui conosco, os irmãos, irmãs. Maísa, que o Senhor cuide e cure a Luíse, né? Que quinta-feira você já esteja em casa, tá bom? Tá bom? Tá bom. Deus abençoe, meus irmãos. Uma noite abençoada para todos, tá bom? Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, irmã. Graça e paz, pessoal. Graça e paz. Amém. Deus abençoe. Amém.